Olá, tudo bem? Meu nome é Vitor e hoje vamos falar sobre números racionais, certo? E números irracionais. Vamos começar então? O que são os números racionais? Números racionais são números que podem ser escritos na forma de uma fração. Esse número também tem representação decimal finita ou decimal infinita e periódica, certo? O conjunto de números racionais é a junção dos conjuntos numéricos, de frações e dos decimais. Aqui, então, já que esses algarismos podem ser representados de forma de uma fração. A letra Q representa esse conjunto, pois o termo quociente começa com a letra Q e remete ao resultado de uma divisão. Então, por estar diretamente ligado à fração, para entender os números racionais é preciso conhecer um pouco mais sobre elas. A fração é dada pela divisão de determinados números inteiros sendo representado da seguinte maneira. Esse exemplo aqui, ó, certo? A sobre B. Para podermos entender melhor, eu vou dar um exemplo, certo? De um número 0,05. Ele é um décimo exato, que pode ser obtido pela divisão entre o 5 e o 100. Ou seja, pode ser escrito com uma forma de fração. 5, como está aqui em circulado, 5 centésimos. E uma curiosidade aqui para nós, que entre dois números racionais, sempre vai existir outro número racional. É interessante que pensamos nessa propriedade que foi muito discutida pelos povos antigos, certo? Tornando-se um paradoxo. Escolhendo dois números racionais, sempre existirá um número entre eles. Vou dar um exemplo aqui agora. Entre o número 1 e 2, existe 1,5, certo? E entre 1,1 e 1,5, vai existir 1,25, certo? E entre 1 e 1,25 vai existir 1,125. Deram para entender? Assim, sucessivamente, por mais que a gente escolha dois números racionais com uma diferença muito pequena entre eles, sempre é possível encontrar outro número racional entre eles. Certo? Essa propriedade torna impossível definirmos o sucessor e o antecessor nos números racionais. Depois dessa breve explicação sobre os números racionais, vamos entrar agora e falar sobre números irracionais. O que são os números irracionais? Números irracionais são os números decimais infinitos e não periódicos, certo? E podem ser representados por meio de uma fração irredutível. Vou dar o exemplo aqui de uma fração irredutível de 1 sobre 2, certo? Eles são umas dízimas que, por exemplo, o número de π, que é 3,14 e infinitamente outros números, entendeu? E na época foi um marco muito interessante a descoberta dos números irracionais. Foi considerado um marco nos estudos da geometria. Isso porque preencheu as lacunas que existiam na época. Como, por exemplo, uma medida diagonal de um quadrado onde o lado seja 1, certo? Como a diagonal divide um quadrado em dois triângulos retângulos, podemos calcular essa medida usando o Teorema de Pitágoras. Só uma passada rápida para quem não lembra sobre o Teorema de Pitágoras. Seria o quadrado da medida da hipotenusa igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos, certo? Usando essa fórmula aqui. A sobre 2 mais B sobre 2 igual a C sobre 2. Sendo que A e B representam os lados do triângulo, certo? Lados do triângulo. E C representa a hipotenusa. Compreenderam? Então, dado o exemplo do Teorema de Pitágoras, certo?
vamos calcular a área de um quadrado onde o lado seria 1, entendeu? Como vimos aí, a medida da diagonal desse quadrado será raiz quadrada de 2. O problema é que o resultado dessa raiz é um número decimal infinito e não periódico, certo? Por mais que tentamos encontrar um valor exato, só conseguimos aproximações desse valor. Vamos usar aqui uma consideração de somente 12 casas decimais para a raiz, só para dar um exemplo aqui. Raiz quadrada de 2 seria 1,41 e 42, 13, 56, uma sequência muito grande de número. Aí eu trouxe outros exemplos aqui de algumas raízes também que tem essa dízima. A raiz de 3. A raiz de 3, ela tem, por exemplo, aqui, vou já escrever o resultado aqui para vocês. Então, raiz de 3. Olha só o resultado que vai dar. 1,73 seguido por 20, 50, 80, 75, 68. Certo? O resultado aproximado de uma raiz de 3. E outro exemplo, uma raiz de 5. E outro exemplo, para vocês poderem entender melhor, uma raiz de 7, certo? Vamos só repassar aqui para a gente poder finalizar. Números racionais são números que podem ser representados por frações inteiras, certo? E números irracionais são aqueles que não podem ser representados por uma fração inteiras. Então é isso aí, pessoal. Espero que tenha gostado. Fique com Deus. Tchau, tchau.